Shalom, queridos. Mais uma vez eu quero agradecer a nosso Deus, ao Eterno Senhor, pela oportunidade que Ele nos tem dado de estudar a Sua Palavra e conhecer um pouquinho da língua, do instrumento linguístico usado por Deus para revelar a Sua lei. Na ocasião, nós vamos trabalhar o substantivo e as suas particularidades. Já trabalhamos algumas questões pertinentes, importantes, nuances que só podem ser percebidas no texto hebraico. E o intuito desta aula, não daquela aula, foi suscitar a ideia e despertar também a consciência e levá-los a esta consciência de quanto é importante conhecer a língua original. Nós não temos acesso aos textos, mas nós temos acesso à língua. E muitas das particularidades de língua para língua, isso é normal, é natural. As línguas são diferentes em muitos pontos. E o hebraico, por ser uma língua milenar, a língua usada para a revelação da escritura sagrada, tem as suas características e principalmente suas características linguísticas do tempo dos hagiógrafos, ou seja, dos escritores sagrados. Isso é importante ressaltar, até porque assim, o hebraico moderno, o hebraico bíblico, ele tem lá algumas diferenças. Não é? Isso é natural, gente. Por quê? Porque a língua ela passa por um processo de evolução. Isso é perfeitamente natural. E isso é importante dizer que existe algumas particularidades do hebraico moderno para o hebraico bíblico, mas basicamente a mesma estrutura linguística é a língua que Deus utilizou para comunicar a revelação e é a língua que os judeus se comunicam hoje em dia, ok? Bom, o estudo de uma língua é um estudo sobretudo gramatical. Veja só que nós estudamos o VAV conjuntivo, a conjunção, nós estudamos os artigos, né? Veja, são classes gramaticais, nós estudamos as preposições e agora vamos estudar mais uma classe, que é o substantivo. É importante ressaltar, e eu deixei isso bem claro no primeiro dia de aula, que trata-se de uma introdução ao hebraico. Não é um curso completo, né? Tem muita coisa que vai ficar para trás, sim. Quem sabe Deus nos dá graça para a gente continuar num curso mais avançado, né? Trazendo outras classes gramaticais. Isso só depende de vocês. E outro sim, os próximos cursos nós pretendemos fazer nesse formato aqui, formato online, por diversas situações, diversas circunstâncias. Benefícios e malefícios sempre vai ter, seja na aula presencial, seja na aula online. Mas nós pretendemos fazer de forma online. Até o curso de hermenêutica, estou pensando em fazer online. Tem a comodidade de você assistir na hora que você quiser, dentro do seu tempo. Além disso, eu posso usar, gente, os recursos que a própria linguagem e o campo, o contexto virtual me permite, ok? Muito melhor até mesmo do que uma aula presencial que, no mais, eu uso um aparelho tecnológico, um data show, para a gente poder trabalhar os conceitos ali no quadro. Porém, nesse formato eu posso aproveitar material em PDF, eu posso usar os recursos que a própria internet me disponibiliza, enfim. Então, ó, vamos lá, vamos iniciar nossa aula, vamos estudar o substantivo. Nós aprendemos que o substantivo, isso é de forma geral, tanto no hebraico quanto na língua portuguesa, é a classe gramatical que dá nome às substâncias, certo? Outro sim. Nós aprendemos também que o substantivo é uma classe variável. O que seria uma classe variável? Uma classe que sofre flexão. E o que basicamente nós vamos ver aqui é exatamente isso, a flexão do substantivo. Neste caso, no hebraico,
flexão de gênero e flexão de número, ou seja, masculino e feminino, plural e singular, ok? Então vamos lá. Então, ó, o substantivo e suas particularidades. Em hebraico existem 2 gêneros, certo? Então, a princípio, no hebraico, nós temos 2 gêneros. Para o substantivo, nós temos o masculino e nós temos o feminino. Na nossa língua portuguesa, por exemplo, nós temos uma particularidade quanto à flexão de gênero. Nós temos também as 2 formas, masculino e feminino, mas nós também temos algumas particularidades, por exemplo, em que há uma única palavra, uma única forma, que tanto indica o masculino quanto o feminino. Neste caso, nós dizemos que aquele substantivo tem gênero neutro. No hebraico não existe isso, ok? Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo mostrando como isso ocorre na nossa língua. Por exemplo, eu tenho a palavra amante. Então, veja, na nossa língua eu tenho o amante e a amante. Cliente, eu tenho o cliente e a cliente. Adolescente, eu tenho o adolescente e a adolescente. Se vocês perceberam, para identificar o gênero destas palavras aqui, eu preciso colocar o artigo feminino a e o artigo masculino o, o jornalista e assim por diante. Porém, em hebraico, ó, conforme está aqui, ó, todas as palavras, gente, todas elas, em hebraico. Não existe neutralidade como na nossa língua portuguesa. No hebraico, todas as palavras ou elas são masculinas ou elas são femininas, certo? No hebraico não tem gênero neutro. No hebraico, ou aquela palavra é masculina ou aquela palavra é feminina, ok? Então vamos lá. O substantivo masculino, primeiramente o masculino, ele não possui uma terminação especial. Isso ficará claro quando a gente estudar a flexão do feminino. O feminino ele tem algumas terminações especiais para indicar o gênero, para indicar a flexão do gênero daquela palavra, daquele substantivo. Então, já o masculino não tem essa terminação, ó. Não tem essa terminação ou algum destaque. E pode aparecer de diversas formas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra sus. Eu tenho aqui, deixa eu apagar aqui. Então, ó, eu tenho samer, eu tenho shurer e eu tenho outro samer. Sus. Sus é cavalo no hebraico. Aqui eu tenho o adjetivo tov. Tov. Eu tenho aqui o tet, eu tenho rolemvav e eu tenho o vet. Não tenho o dagesh, então eu tenho o adjetivo tov. Pode aparecer como substantivo, como também pode aparecer como adjetivo. Né? Por exemplo, o bom garoto. Nesse caso aí, eu tenho o adjetivo bom, funciona como substantivo. Mas a classe dessa palavra é um adjetivo. Dag. Veja, eu tenho o dalet, eu tenho o kamet katon, e eu tenho aqui o gimel. Eu tenho a palavra dag. E a palavra dag, no hebraico, é peixe. Peixe é dag. Essa palavra vai aparecer lá no texto de Yohanan, no texto de Jonas, em que ele foi engolido por um dag gadol, um grande peixe. Nós não podemos afirmar pela palavra que se trata de uma baleia, porque a expressão hebraica lá é dag gadol. Dag, peixe, gadol, grande, um grande peixe. Poderia ser qualquer espécie primitiva da época. Ou poderia ser também a baleia. Né? Porém, nós não temos aqui como bater o martelo pelo substantivo gad, dag
e pelo adjetivo gadol, grande peixe. Aqui eu tenho o Aleph, não tem som, né, uma gutural. Aqui eu tenho o campo de Caton e aqui eu tenho um vet, não tem um ponto. Ave, pai, né? Por exemplo, a palavra, o substantivo próprio Abraão é formado por essa palavrinha aqui, ó, Av, Avraham, pai exaltado, né? Avram, pai exaltado, Avraham, pai de multidões. Aqui eu tenho a palavra filho, olha como se escreve a palavra filho em hebraico. Eu tenho o bet, tenho o ponto, tzirê, e o nun sofit, né? O nun final, ben, filho. Aqui eu tenho a palavra ramor, eu tenho o het, aqui eu tenho uma semivogal, shivá mais patá, tem som de A mais fraco. Aqui eu tenho mem, aqui eu tenho rolan e aqui eu tenho resh, ramor. Ramor é jumento em hebraico. E aqui eu tenho uma palavrinha que vai aparecer lá em Gênesis, lá nos primeiros capítulos, quando Deus disse haja luz. A palavra luz no hebraico é or. Está aqui. O Aleph não tem som. Aqui eu tenho o Rolen Vav, o O longo. E aqui eu tenho o Resh. Eu tenho or. Or é luz. Então, todas essas palavras aqui, gente, todas essas palavras estão sendo flexionadas no gênero masculino, ok? E elas não têm nenhuma terminação. Quando eu falo terminação, eu estou falando no finalzinho da palavra, não tem sufixos, certo? A gente aprendeu, por exemplo, na nossa língua portuguesa, quando eu quero flexionar uma palavra, um substantivo no gênero masculino ou feminino, eu vou usar aquilo que nós chamamos de desinência. Desinência de gênero. Quando eu quero flexionar o substantivo em número, eu uso a desinência de número. No hebraico, no caso das formas masculinas, no quesito gênero masculino, nós não temos nenhuma terminação especial. Pode aparecer de diversas formas a palavra, ok? Então vamos lá. Já no feminino, tá aqui, já no feminino, e isso aqui é importante vocês memorizarem, no feminino, ó, no feminino, na maioria das ocorrências, vem com uma terminação. Qual é a terminação? Essa daqui, ó. O kamet e o re, certo? Kamet, mas re, no finalzinho da palavra. Então, gente, olha, preste atenção. É fácil, não tem dificuldade, não. Preste atenção. Tá aqui a terminação. Tá aqui, ó. Ó. Tá aqui a terminação. Então, no substantivo feminino, a maioria das palavras aparecem com uma terminação especial. Qual é? Kamet, tá aqui, ó. Kamet e re, certo? O kamet mais re. Então, por exemplo, ó, vocês se lembram da palavra cavalo no hebraico? Que é essa palavra aqui, ó. Sus. Veja, é essa palavra aqui. Sus. Se lembram? Tá aqui, ó. Sus. Ok? Para eu flexionar a palavra sus no gênero feminino, para me referir à égua, certo? Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar no finalzinho da palavra essa terminação. Vai ficar como su-za. Certo? Vai ficar suzá.
Na transliteração, nós vamos estudar a transliteração. Por enquanto, fiquem assim, memorizem isso. O mais importante no momento, porque nós teremos um módulo nós teremos uma unidade de transliteração. E na transliteração, a gente, quando encontra essa terminologia aqui do feminino, a gente não escreve o H e coloca o pontozinho aqui, ó, se usar. É como se o H já estivesse no acento circunflexo. Mas não se preocupe com isso. No ato da transliteração, a gente explica isso com mais detalhe. O mais importante, a priori, é que vocês memorizem isso. A maioria dos substantivos femininos, ela termina com comet mais re. Comet, comet, ó, comet mais re. Comet mais re. Então é só vocês perceberem que não vai ter dificuldade. Ó, olha essa palavra aqui. Ó. A palavra milchama. Milchama. Ó, tá aqui, ó. Milcha. Olha a terminação aqui, ó. Mostrando que essa palavra é feminina. Então, na maioria das vezes, é claro, a gente precisa estar atento à forma morfológica, natural e constituinte daquela palavra. Eu não estou aqui gravando de madrugada, não, é que tem um terrível de um galo aqui perto de casa. Então, ó, mas na maioria das vezes, as ocorrências das palavras no feminino terminam com kamet mais re no final. Tá aqui, ó. Milchama, guerra. Guerra é substantivo feminino. Por exemplo, ó, eu tenho a palavra aqui, malká. A palavra malká é o substantivo feminino de melech. Melech. E aí, para formar o substantivo feminino, eu vou colocar o kamet mais re. Malká, rainha. Ok? Aqui, ó. A palavra tov. Se lembra da palavra tov? A palavra tov, ó. Tov. E aí, para formar o feminino tová, boa. Tov é bom. Tová, para colocar aqui essa palavra no feminino, eu vou colocar o kamet e vou colocar o re no final. Fácil, né? Tová. Certo, gente? Ó, a palavra vaca. Como é que o substantivo boi é par? Par. Só é até aqui, ó. Par. Não tem essa terminação. Mas como é que eu digo vaca no hebraico? Eu vou acrescentar o kamet e o re. Vai ficar pará. Ó, eu tenho aqui, ó, a palavra touro. Acho que eu esqueci, eu pulei ela. Tá aqui, ó. Boi ou touro, tanto faz. Veja, eu tenho a palavra par. Como é que eu digo vaca aqui? Eu coloco o kamet e coloco o re. Pará. Então não tem dificuldade, meus irmãos. É fácil, é só prestar atenção. Ok? Então, ó, fechando essa primeira parte aqui do gênero dos substantivos femininos. Percebam que a maioria das vezes que a palavra termina com kamet e re no final, essa palavra está no feminino. Memorizem isso aqui, ó, essa terminologia aqui, ó. Kamet mais re. Quando vocês se depararem com uma palavra que tenha kamet mais re, a primeira coisa que vocês devem estar atentos é se essa palavra, pelo menos há, vamos colocar aqui 50% de possibilidade que aquela palavra esteja no feminino, ok? Então, por exemplo, a palavra lei, Torá, essa palavra está no feminino, certo, meus irmãos? Então, por exemplo, a palavra, deixa eu ver aqui,
Não me vem agora uma palavra, veio uma palavra, mas no próximo slide. Por quê? Porque além da terminação, se lembre, a maioria das palavras no feminino terminam com isso aqui, kamet mais re. Porém, há também uma outra terminologia. Veja o que diz aqui, ó. O substantivo feminino pode vir com a terminação, que consoante é essa aqui? O tav, isso mesmo, o tav. Essa consoante é o tav. Então, algumas palavras no feminino pode ser também terminadas, ter a terminação, ou essa terminação aqui, ou essa aqui, ok? Ou essa aqui, ou essa aqui. E aí eu preciso estar atento para saber também que aquela palavra que tem um tav no final, ela é uma palavra feminina. Então, por exemplo, eu tenho a palavra malchut, certo? Malchut, ó, tá vendo aqui? Ó o tav aqui no final. Eu tenho a palavra filha, ó. Lembra de filho? Ben, aqui é bat. Filha, escreve-se assim, bat. E esse tav aqui indica que essa palavra está sendo flexionada no gênero feminino. Veja a palavra conhecimento, daat, daat, olha a terminação aqui. Porta, delet, olha a terminação. E a palavra pecado, que é uma palavra feminina, rata, veja, ratat na verdade, ok? Ratat é a palavra pecado, e essa palavra ela está no gênero feminino no hebraico. Então, meus irmãos, para recapitular, a maioria das ocorrências do feminino, do substantivo feminino no hebraico, tem a terminologia de kamet mahe, mas também pode aparecer para indicar o gênero feminino daquela palavra, do substantivo, o tav, ok? A consoante tav, como nos casos aqui. A pergunta que não quer calar, irmão Netinho, como é que eu sei, por exemplo, que aquela palavra que termina com tav, ela é uma palavra feminina? E aí eu aconselho, gente, que vocês tenham um bom dicionário em casa, um léxico, o Strong é um dos melhores, uma Bíblia interlinear. Por quê? A Bíblia interlinear, ela vai te dar um conjunto de palavras na sua formação morfológica. Isso facilitará a análise. Outros sim, veja só. Isso é importante a gente dizer. Quando vocês forem para o dicionário, eu não queria sair daqui, mas eu vou abrir aqui minha Bíblia, certo? Deixa eu ver se eu consigo abri-la aqui. Vou dar aqui uma dica a vocês, porque no início, quando eu comecei a estudar o hebraico, eu tive alguma dificuldade quanto ao dicionário. Porque, por exemplo, no dicionário a palavra está lá, mas quando eu leio na interlinear ela está diferente. Gente, isso é uma questão de flexão. Isso ocorre em qualquer língua. Por exemplo, eu tenho a palavra cantar. O verbo cantar, ele na sua forma nominal, ele termina com A e R, ok? Mas quando eu vou conjugar, por exemplo, esse verbo no futuro do pretérito, eu cantaria, perceba, ele vai receber aí, talvez abrir esse aplicativo aqui, deixa eu tirá-lo daqui. Ele vai receber as desinências ou sufixos que vai indicar a flexão daquele verbo naquele tempo e naquele modo.
Então, a questão muito natural ocorre por questão de flexão, ok? A mesma coisa acontece com as palavras no hebraico. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui se ele abre. Ele abriu esse aplicativo. Deixa eu tirá-lo. Pronto. Então, por exemplo, eu tenho a palavra, deixa eu aqui pegar um verbo. Deixa eu pegar aqui um verbo. Pronto. Eu vou pegar esse verbo aqui. Veja, eu tenho a palavra aqui, o verbo é esse. Nahag. Nahag significa liderar, conduzir. Veja, aqui a palavra não está conjugada, certo? A palavra não está conjugada, não está flexionada. O verbo não está flexionado. Por isso que vocês vão ver a diferença quando ela aparece na Bíblia, interlinear. Aí você vai ver aqui a palavra vai nahag, vai nahag, não é? Vai nahag. Logo, por que é diferente? Porque aqui está conjugada, está no pretérito perfeito. Ele conduziu, certo? Na verdade, aqui está no pretérito imperfeito, no modo kal, perfeito, imperfeito, da ideia de que ele estava conduzindo, que ele estava guiando as ovelhas do seu sogro. Então, isso é um detalhe importante para que vocês percebam, que às vezes a palavra, por exemplo, a palavra boer, a palavra boer no hebraico é fogo, arder, né? Queimar. Porém, olha a palavra não conjugada como é, baar. Por que baar? Aqui está baar, mas aqui está boer, porque aqui a palavra está sendo conjugada, ok? Então, essa é uma dica que eu queria dar a vocês, para vocês não terem a dificuldade que eu tive. Porque quando eu ia para o dicionário, eu via a palavra não conjugada. E, poxa, a palavra aqui é diferente daquela que está lá no texto interlinear. Porque lá no texto interlinear, por questão de construção textual, a palavra está sendo conjugada dentro do seu tempo e dentro do seu modo. Modo, seja ele modo, na verdade, do tempo, né? Não tem modo no hebraico, só tem tempo. Tempo perfeito, imperfeito e tem graus. O grau ali, o kal, o rifal, o piel, o rufal, o hitpael, certo? São graus que tem o verbo no hebraico. E no tempo, ou perfeito ou imperfeito. Ou no passado concluído, ou no presente, ou no futuro. Então, a palavra lá conjugada é diferente conforme está no dicionário. E no dicionário apresenta a forma fixa, a forma não conjugada. Então, meus irmãos, então tenha um bom dicionário para que vocês possam consultar se na raiz daquela palavra, deixa eu ver se eu encontro aqui um exemplo para a gente perceber isso aqui. Deixa eu ver aqui, viu? Se a gente encontra, deixa eu ver aqui uma palavra feminina. Então, a gente vai ver, e na não conjugação não vai aparecer aquela terminação ali não. E geralmente vai aparecer a palavra na terceira pessoa do singular. É a raiz verbal. Bom, para a gente ganhar tempo, depois eu posso, em outro dado momento, mostrar isso para vocês. Mas senão eu vou perder muito tempo aqui, o vídeo vai ficar longo. Mas é isso, no mais é isso aí. Vocês precisam saber desse detalhe aí em relação ao dicionário. E é exatamente nesse aspecto aí da palavra não conjugada que você vai perceber se a palavra lá ela está no feminino ou masculino. Geralmente o dicionário vai apresentar as palavras na sua forma original. Então, se tiver no feminino, vai estar lá o o tav no final. Ou, quando não aparece nenhuma terminação. Ou essa terminação aqui também, o kamet mais re. Uma observaçãozinha aqui. Existem algumas palavras femininas que não possuem terminação. Nem esta,
nem essa, conforme está aqui. Ó. Nem kamet mais re, nem tet, nem tav. E a palavra vai estar flexionada no seu gênero feminino. Por exemplo, a palavra mãe. Veja, eu tenho aqui o aleph, e eu tenho, no final, eu tenho um mem sofit, am. Veja que foge completamente da regra. Não aparece aqui, mãe é feminino. Não aparece aqui a palavra, não aparece a terminação, nem o kamet marre e nem aparece o tet, ok? O tav, gente, o tav. Tet é outra consoante. A palavra terra, por exemplo, ela termina em tsad. Eu tenho a palavra aqui, eret. Logo, essa palavra também feminina, nem aparece a terminação kamet marre e nem aparece o tet. O tav, não sei por que eu estou me confundindo, o tav. E eu tenho a palavra cidade também é uma palavra feminina. Veja, eu tenho o ain, hirkiud, e o resh termina em resh. Então, não tenho kamet marre e não tenho o tav aqui também. Então, nesse caso, o conhecimento prévio das palavras e o contexto nos guiarão os gêneros da palavra. Eu acrescento aqui também o dicionário. Então, o conhecimento daquela palavra, ou seja, a gente já conhece, sabe que aquela palavra está flexionada no gênero feminino, mesmo que não tenha essas terminaçõezinhas aqui, mas elas são femininas, ok? Bom, agora vamos ver, nós vimos a flexão de gênero, agora vamos ver a flexão de número, ou seja, substantivo no plural e substantivo no singular. No hebraico nós temos a classificação dos substantivos que acontece de forma, ó que coisa interessante, singular, plural e dual. Isso aqui é um aspecto único e exclusivo da Bíblia, da língua hebraica. No nosso português, quando eu digo duas cadeiras, são duas cadeiras, o conjunto ali, ok? No hebraico, nós precisamos ver quando se refere a um conjunto de objetos ou quando se refere a dois objetos em si. E é a forma dual. Neste caso, vocês vão precisar memorizar isso aqui, ó. Desinências. Existem desinências, sufixos que indicarão a palavra no plural, principalmente no plural. No singular não aparece nenhuma terminação. Ó. Sus. Como é que eu coloco essa palavra aqui no plural? Eu vou colocar... Gente, eu já falei isso para vocês. Ó, lembram dessa palavra aqui, ó? E eu já disse isso a vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo, que é ruim de escrever aqui. Elohim. Eu já disse isso para vocês. Isso aqui é um Yud, que saiu meu troncho aqui. Lembra que eu falei? Principalmente, e aqui no substantivo masculino, viu? No substantivo masculino, plural masculino. Então, ó, plural masculino. Lembram-se? Tá aqui, ó. Essa terminação, hirik, yud, mais mem final, in, ó. Essa terminação aqui, ó. In. Quando vocês se depararem em todas as palavras, aqui é sem exceção. Quando a palavra terminar em in, aquela palavra está no masculino plural. Então, como é que eu digo? Ó, Elohim é o substantivo Deus no plural, né? Literalmente é deuses. Então, ó, Suzim, Sus, o que é que eu vou acrescentar aqui? Vou acrescentar isso aqui, ó. Suzim, por exemplo, a palavra juiz, shafat, shofetim, ó, shofetim, juízes, ok?
A palavra sacerdote é kohen, kohanim, nim, sacerdotes. Por exemplo, a palavra profeta, navi, no plural, palavras masculinas, viu? No plural, navim, navi, navim, profeta, profetas, ok? Então, quando eu vou flexionar a palavra masculina no plural, eu acrescento isso aqui, im, ok? Im. Então, eu flexiono a palavra masculina no plural. E no dual, 2 cavalos, 2 cavalos. Aqui é um conjunto de cavalo. Aqui são 2 cavalos. Os 2 cavalos andavam na estrada. 2 cavalos. Eu poderia, na nossa língua, eu diria da seguinte forma: os cavalos andavam. Mas no hebraico eu tenho uma forma dual indicando pares. Os 2 cavalos andavam na estrada. É fácil também. Será Susaim. Tá vendo aqui? A terminação do plural continua. Só que você vai acrescentar um patá embaixo do samer. Susaim. 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 Ok? Olha a palavra touro, par. Como é que eu digo touros? Parim, gente. Parim. Eu acrescento o sufixo im. E como é que eu digo 2 touros? Paraim. Paraim. Ok? A diferença, olha. Deixa eu colocar aqui. Peraí, viu? Então, vamos lá. Vou abrir aqui para facilitar para vocês. O plural do substantivo masculino. Qual é a terminação? É só acrescentar essa terminação aqui, im. Ok? A terminação im. Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar aqui no hebraico. É só colocar isso aqui, ó. Só isso aqui, im. Ok? Im. Eu tenho a palavra, por exemplo, tov. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho a palavra tov. Tov é bom, ok? E é uma palavra masculina. Como é que eu coloco essa palavra no plural? Vim. Ok? Sem dificuldade. Agora, como é que eu vou colocar o plural dual, que indica pares, duas coisas juntas, e não todas juntas, mas duas coisas. O plural dual do substantivo masculino. Como é que eu vou fazer isso aqui? O dual. Fácil, gente. Essa é a terminação, a, im. A, im. Ok? Deixa eu colocar em hebraico para vocês já irem memorizando. Então, eu tenho o patá, o hirik, saiu aqui, o hirik e o mem. Aim. Ok? Então, eu não tenho a palavra
par. Par não é touro. Como é que eu vou escrever essa palavra no plural? Dual. Como é que eu vou escrever? Ó, como é que eu vou escrever? PI patar resh, novamente um patar, paraim e estou com uma dificuldade terrível aqui. Deixa eu colocar essa palavra aqui. Pronto. Conforme está aqui, ó. Paraim. Se eu não estiver enganado, eu esqueci aqui, gente, uma... Paraim. Eu esqueci aqui o Yud, viu? Ime aqui é Hirk Yud, é o Ir longo, certo? Aqui, ó, é o I. Esse aqui, ó, Im, conforme está aqui. Então, ó, o plural do substantivo acrescenta o quê? Hirk Yud, mais mem final. Im, tov, tovim, bons. Como é que eu coloco essa palavra? Por exemplo, vamos pegar essa palavra. Como é que eu pego a palavra tov e coloco na forma plural dual, masculina? Eu vou colocar da seguinte forma: tovaim. E aí eu sei duas pessoas boas, ou seja, duas pessoas ali boas, os pares. Ok? Então, conforme está aqui, ó. Patá, hirkiud e mem final. Então, essa é a terminação do dual. O plural, a diferença é que não vai ter o patá, só isso, somente hirkiud e mem final. Ok? Por exemplo, a palavra peixe. Como é que eu coloco essa palavra no plural? Dagim. Aqui, ó, dagim. Mas quando eu quero dizer dois peixes ali, dois peixes nadando no mar, eu vou colocar dagaim. Olha aqui, ó. Lembro da terminação patá, hirkiud e mem final. Ok, meus queridos? Então, no plural masculino, a palavra recebe desinência. No dual masculino, a palavra também recebe desinência. Ok, agora vamos para o feminino plural. Vimos o masculino plural e agora vamos ver o masculino plural, ou feminino plural. Então, ó, tá aqui, ó. Eu tenho a palavra susar, lembra da terminação do singular feminino? Olha aqui, ó. Kamet mais re. Susar. Como é que eu coloco essa palavra no plural? Su, zut. No caso, a terminação, a desinência do plural feminino vai ser essa aqui, ó. Rolen, ao longo, mas tav, ot, suzot. Por exemplo, você vai encontrar lá no livro de Êxodo, se eu não estiver enganado, no versículo 13, quando faz referência à parteira das hebreias. A palavra hebreu é ivrit no singular, ivrim, os hebreus ou hebreus. E como é que eu coloco essa palavra hebreia no feminino? Eu coloco ivriot, certo? Ivriot, ou seja, as hebreias, ou hebreias, na verdade, né? Haivriot seria
o feminino com artigo definido. Na forma dual, Suzatain. Ó, gente, Suzatain. Olha aqui, ó, a terminação. Patá, Hirk, Yud e Mem. Suzatain. Ok? Perceba, nesse caso aqui, ó, olha o Kamet aqui, ó, da terminação do feminino. Ok? A palavra Yad. Yad é mão, no plural, ou no hebraico. E como é que eu coloco essa palavra no plural feminino? Yadot. Aqui, ó, a terminação. Yadot. E como é que eu digo duas mãos? Yadayun. Ó, Yadaim. Tá aqui, ó. Yadaim. Ok? Sintetizando, no plural feminino, a palavra recebe a desinência ot. No dual feminino, a palavra recebe a in. Amém, meus irmãos? Existem algumas palavras masculinas que contêm terminações femininas e existem palavras femininas que existem terminações masculinas no plural. Nós sabemos que o masculino plural é in, ok? Não se esqueça. O feminino é ot, ok? Ot. Então, ó, por exemplo, a palavra nashim. Nashim é mulher, certo? Certo? No singular seria Isha. Isha, olha a terminação, Kamet mais Re, Isha. E como é que eu digo mulheres? Nashim, olha a terminação aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa observação é muito importante. Por que é importante? Porque a gente percebe que aqui a terminação dessa palavra, Nashim, é a terminação masculina, mas a palavra é feminina. É o que ele está dizendo aqui. Existem palavras masculinas com terminação feminina no plural, existem palavras femininas com terminação masculina no plural. Olha aqui, ó, avot. Essa palavra avot, gente, é a palavra ave, pai, mas aqui está conjugada. Aliás, conjugada não, flexionada no plural. Olha a terminação, ot. A gente sabe que ot é a terminação do feminino plural. Porém, pai é masculino. E aí, por questão da própria morfologia da palavra, eu vou ter que colocar o ot. Avot, pais. A palavra shanim, anos, a palavra shanim, ela é feminina, porém ela tem uma terminação masculina. Tá aqui, ó. Ok? A palavra shanim vem de shanar. Shanar é anos, ano, no singular feminino. Shanar. Já no plural eu vou ter que usar a terminação do masculino plural. O que é que quem vai definir o contexto, se aquela palavra é masculina ou feminina, e o próprio conhecimento prévio daquele substantivo. Você sabe, olha, termina com im, essa palavra termina com im. Mas será que ela é masculina? Vamos voltar à origem dessa palavra, vamos pegar o dicionário e vamos ver essa palavra lá no dicionário, se ela é masculina ou feminina. E a gente sabe que por questões de flexão ou flexibilidade, aquela palavra recebeu, mesmo sendo feminina, recebeu a terminação masculina plural. Sobre a observação supracitada, o célebre filósofo e gramático Spinoza diz que os nomes são flexionados do singular para o plural, acrescentando o masculino hirik, longo e longo, seguido de emem, final. Para o masculino e para o feminino, um longo, ou o o longo e o tete, o tav, aliás. Ficam excetuados os nomes que, embora masculino, flexionam no plural como femininos e inversamente femininos que flexionam como masculino, e alguns que o fazem de ambos os modos. Ou seja, é o que exatamente está posto aqui. A terminação do plural masculino é im, hirk yud, mais mem final. A terminação do feminino plural é tet, rolen vav e tet, ot. Mas há casos em que uma palavra feminina vai ter a terminação masculina e uma palavra masculina terá uma terminação feminina. Ok, meus irmãos? Então, ó, isso aqui eu vou deixar para a próxima aula,
já está muito grande. Na próxima aula eu vou tentar gravar ainda esta semana, ou final de semana, o restante, porque a gente vai estudar sobre o estudo do construto absoluto, que aqui é a relação entre o substantivo, né, e o objeto possuidor. E depois eu quero trazer aqui um assunto que tem uma relação com a língua hebraica, não é um estudo da língua, mas é o estudo da língua de forma contextual no próprio texto, sobre a seguinte expressão: Deus endureceu o coração de Faraó. Shalom, lehitrahot, e até um próximo encontro. Que Deus abençoe e bons estudos. Não deixem, gente, de estudar, não deixe de ler o material, não deixe de assistir aos vídeos. Deus abençoe.